Conheça agora a história de um grande conquistador que foi chamado por muitos de flagelo de Deus e por pouco não acabou com o Império Romano inteiro. Naquele dia 20 de junho de 451 em Chalons, o destino do maior e mais poderoso império sobre a terra estava em jogo. Aécios, um respeitado general romano, aguardava a chegada do guerreiro lendário chamado Átila, o Huno. Se você quer saber mais sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. E se possível, deixe seu like para nos ajudar. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real. E sejam bem-vindos a mais um vídeo da saga Guerreiros Lendários. O poderoso exército romano já havia conhecido dias melhores, mas mesmo assim Aécios tinha sob seu comando 160 mil homens, entre legionários da Roma e aliados bárbaros, que era como os romanos chamavam todos os povos europeus que não vinham dentro do seu império. A formação do exército era pouco confiável. A tropa estava decadente e os salários eram pagos com atrasos. Mas nada disso preocupava Aécios. O problema era seu oponente, um homem cujo nome, em menos de 20 anos, tinha virado sinônimo de destruição e horror. O sujeito mais odiado de seu tempo já havia devastado boa parte da Europa e estava a caminho de seu coração, Roma. Esse guerreiro era Átila, o rei dos Hunos. O comandante tinha razão em estar preocupado. Os Hunos eram realmente terríveis, em oposição às tribos germânicas que cultivavam a terra e já conviviam numa boa com os romanos. Eles permaneciam nômades e viviam de saques, dos resgates que exigiam daqueles que aprisionavam e da cobrança de proteção de quem não queria ser atacado. Enfim, eles eram os bárbaros que botavam os bárbaros para correr. Segundo o historiador romano Marcellinus, eles lutavam como doidos e executavam qualquer um que não se rendesse. Eram grandes cavaleiros e no início utilizavam lanças e arcos e flecha. Depois do contato com os romanos, adotaram catapultas, escudos e capacetes. Quase todos os relatos sobre Átila o descrevem como um monstro. A exceção é o historiador romano Prisco, que conheceu pessoalmente o general Huno e descreve sua corte, às margens do rio Danúbio, como um lugar simples e organizado. Mas no campo de batalha, o cara realmente tinha fama de mau. Em 447, Átila devastou a Trácia, pilhou monastérios e vilarejos e destruiu plantações. O imperador do lado oriental, Teodósio II, aceitou pagar um tributo anual em ouros e terras para evitar o avanço dos hunos. Com esse acordo garantido do lado oriental, Átila resolveu atacar o ocidente. Ele só precisava de um pretexto, e logo surgiu um. A irmã do imperador romano Valentino, Justa Grata Honória, foi presa depois de engravidar de um funcionário da corte. Pensando em quem seria um rival à altura de seu irmão para salvá-la, Justa resolveu recorrer ao homem mais poderoso de que ouvira falar, e foi ele mesmo, o rei dos Hunos. Ele enviou a Átila uma carta pedindo ajuda, e em troca lhe cederia uma fatia generosa do império. Átila teria interpretado o pedido
como uma proposta de casamento e, segundo autores medievais, exigiu metade do Império Ocidental. Será que essa história é verdade? Não parece uma daquelas lendas medievais com uma princesa raptada e um guerreiro partindo em sua salvação? Pode ser, mas o fato é que por volta de 450, Átila começou a marchar em busca do que achava que era seu, fosse Justa Honória ou fosse uma fatia do decadente Império Romano. Com ele, seguiram mais de 300 mil homens, entre eles os agora aliados ostrógados, burgúndios e alanos, além de alguns francos. O enorme exército invadiu a região do vale do Rio Reino e não poupou ninguém. A aproximação dos hunos fez com que os romanos finalmente começassem a se organizar. E aí chegamos de volta a Chalon. De repente, todo o destino da Europa estava em jogo. Se ganhasse, Átila teria o caminho livre até Roma, mas a superioridade numérica e a disciplina dos soldados romanos foram decisivas. Os hunos foram derrotados e Átila, segundo a tradição, estava se preparando para cometer suicídio. Assim, chegou uma mensagem de Aécios, permitindo que ele partisse com seus homens, e Átila humildemente aceitou. A vitória deu a Aécios o título de o último dos romanos, ou seja, o último general que honrou em campo a armadura que vestia. Mas sua tática de deixar o inimigo se recompor não foi nada inteligente. Átila invadiu a Itália em 452 e destruiu várias cidades, entre elas Milão. Aí ocorreu algo surpreendente. Ele estava a cerca de 200 quilômetros de Roma. Um pulinho para quem estava a mais de 3.000 quilômetros de casa. E no entanto, após 13 dias acampado, deu meia volta e se foi. Não se sabe por que Átila não seguiu em frente até Roma. Pode ser que ele estivesse doente demais para isso. Antes que pudesse partir, e tendo tomado para si uma nova esposa, idílico, provavelmente uma princesa visigoda. Átila teve uma hemorragia estomacal, e no dia seguinte do seu casamento, o homem mais temido do mundo morreu. Após sua morte, o reino desmoronou imediatamente, em uma série de batalhas. Os filhos de Átila foram vencidos por outros povos bárbaros. O Império Romano não teve um destino muito melhor. Também acabou apenas 23 anos após a morte de Átila.